Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais uma noite. Nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor para bendizer o teu nome, para glorificar o teu nome, para dizer que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso ajudador, o nosso Deus. Gostaria de convidar os irmãos para um momento de oração, para que nós possamos neste momento falar com Deus, que você possa curvar a sua cabeça e nós possamos entrar na presença de Deus, nós possamos falar um pouquinho com Deus. Nessa oração nós vamos colocar alguns irmãos que estão enfermos, estão em necessidades de saúde. Nós vamos orar pelo Heitor, nosso bebezinho, senta lá no fundo, filho do irmão Luiz da família, ele está um pouco gripadinho. Vamos orar, pedir a Deus para que ele possa estar curado em breve. Também a nossa irmã Cíntia, que está se recuperando de uma enfermidade, para que o Senhor possa sustentá-la com a sua mão poderosa. Nós vamos orar também pela família do irmão Vander. O irmão Vander está conosco hoje, os irmãos, os filhos estão um pouco enfermos, nossa irmã Joana também está um pouco enferma, vamos estar orando, e Deus é poderoso para curar, Deus é poderoso para visitar, Deus é poderoso para fazer. E hoje também é o dia 1º de maio, né? Comemora o dia da esposa do pastor. Vamos orar pela minha amada, né? Está lá no fundo. Deus pode, 1º de março. Oi? Não, março. Eu falei maio? Ixi, não errei, é março. Meu irmão, que é quase igual. Os dois é mar, né? 1º de março, não de maio. Terça-feira. Amém. Vamos orar para a irmã Salete, ela estará fazendo uma teologia na próxima terça. Toda a igreja de oração, terça-feira. Amém? Hoje também. Então vamos orar com as suas cabeças, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso e Santo, Deus de amor, Deus de bondade. Senhor, mais uma vez nós nos reunimos na Tua presença para glorificar o Teu nome santo, Pai. Senhor, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor venha ouvir o nosso clamor nesta noite, ó Pai. Ó Deus de poder, Deus de graça, Senhor Deus de maravilha e poder. Senhor, nós queremos clamar, Senhor, pela vida de algumas pessoas. Senhor, da irmã Aparecida, mãe da nossa irmã, o pai da nossa irmã Marlene, põe Tuas mãos sobre ela, Senhor, que está se recuperando de um AVC, que por causa da idade tem vivido dias difíceis. Sustenta a Tua serva, irmã Marlene, para que ela possa suportar, dar suporte à sua mãe, ajudá-la neste momento de dificuldade. Ó Pai querido, Deus bondoso, nós clamamos também pelo Heitor, que o Senhor venha curá-lo de toda a enfermidade, que o Senhor venha derramar do seu poder sobre ele, que a Tua paz possa estar sobre a vida do Heitor, aquela criança, Pai, que ela possa ser restaurada a sua saúde. Pai, nós pedimos também pela irmã Cíntia, que o Senhor venha cuidar dela, Senhor, neste momento que ela está ficando de cama praticamente, ó Pai, para que a cirurgia seja bem sucedida. Estenda Tuas mãos sobre ela, Senhor, ajuda ela, Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Deus poderoso, também a família do irmão Vander, que o Senhor possa curá-los, todos que estão enfermos, ó Pai, que essa virose, seja uma gripe, seja o que for, o Senhor possa curar, porque poderoso é o Senhor para fazer, ó Pai. Nós clamamos também, ó Deus, pela nossa irmã Salete, que o Senhor possa cuidar dela, que a Tua mão esteja sobre ela, que nessa próxima terça-feira, Senhor, já esteja tudo pronto, que o Senhor possa preparar a mão dos médicos que irão fazer essa intervenção cirúrgica, que possa ser bem sucedido, que a Tua serva possa contar, Senhor, as maravilhas que o Senhor fez, Pai. Ó Deus poderoso, eu clamo também pela Lucileide, minha cunhada, que está também se recuperando de uma cirurgia importante, que da qual ela tem sentido muitas dores, que o Senhor possa visitar e curar para a glória do Teu santo nome. Ó Pai, nós pedimos também que o Senhor venha receber, ó Deus, a nossa adoração nesta noite, que o Senhor venha receber o nosso culto em gratidão ao Senhor pela salvação das nossas almas, ó Pai.
Ó Deus, poderoso e santo, receba o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai. Nós fazemos tudo para a glória do Teu nome, nós nos reunimos para a glorificação do Senhor, ó Pai. Nós também, Senhor, queremos apresentar a minha esposa, Senhor, que o Senhor possa derramar das bênçãos do Senhor sobre ela, que tem sido um apoio, tem me ajudado, que o Senhor possa abençoar todas as esposas e pastores, que do lado do seu esposo tem ajudado, Senhor, a cuidar das ovelhas, tem ajudado a cuidar, Senhor, da obra do Senhor. O que seríamos de nós sem as nossas esposas, ó Pai? Que o Senhor possa derramar o seu poder sobre cada uma delas, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome precioso de Jesus, o teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém? Graças a Deus por esse momento de oração. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós lermos a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, nós vamos ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 até o versículo 34, hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Nós vamos lembrar a morte e a ressurreição de Jesus. Ele diz: fazei isso todas as vezes que comerdes em memória. 1 Coríntios capítulo 11, nossa leitura oficial desta noite, a partir do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém? Graças a Deus por essa leitura. Agora nós vamos adorar a Deus. Nós vamos buscar ao Senhor em louvor. Nossas jovens estarão louvando ao Senhor, a Samara e a Kézia, preparando outros para a obra do Senhor, irmãos. A obra de Deus não para, né? O Senhor vai levantando, né? Deus vai levantando pastores, Deus vai levantando mais diáconos, Deus vai levantando mais. A obra tem que andar, né? E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Então vamos apoiar, vamos nos ajuntar em uma só voz, para nós adorarmos a Deus com alegria. Amém? Louvemos ao Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Que bênção termos esse momento, né? É um privilégio termos esse momento de união, de comunhão e louvarmos ao nosso Deus todos juntos. Vamos celebrar, vamos cantar a alegria que é crermos e termos Jesus no nosso coração. Amém? A verdadeira paz.
Então me
Deus maravilhoso. Como é bom nós servirmos a esse Deus, irmãos. Como é bom. Agora há pouco nós cantamos que Ele é o Alfa e o Ômega. Nós lemos isso, né, lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, né? E às vezes alguns não entendem. Às vezes cantamos e alguns às vezes não sabem. Mas o Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E o Ômega é a última letra do alfabeto grego. Como o Aleph e o Dalet, que é a primeira e a última letra do grego, do hebraico, desculpa, né? O A e o Z, a primeira e a última letra do nosso alfabeto português. Jesus está dizendo: eu não estou sujeito ao tempo, eu sou o começo e eu sou o fim, eu estou em todo, eu sou o Senhor, eu sou Deus. E nós cantamos, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele não tem princípio, não tem fim, Ele é tudo, não está sujeito ao tempo e ao espaço. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos chamar as nossas lindas crianças para estarem vindo à frente, para nós estarmos de uma forma orando por eles, né, abençoando a vida dos nossos pequenos. Eles estarão indo para as suas salas para aprenderem mais um pouquinho da palavra do Senhor. Benjamin, saudade de Benjamin. Verdade, que bom ver vocês. Vamos lá, vamos orar pelos nossos pequenos, vamos estender as nossas mãos sobre eles. Eles estarão indo para a sala especial deles, né? Estarão cultuando também ao Senhor. Não é um cultinho, não, é um cultão, não é? Vai ser um cultão, vai ser uma bênção lá, não vai? Eles vão ficar tudo obedientes, glória. Vamos orar, estenda as mãos para cá, irmãos. Vamos abençoar os nossos pequenos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno e poderoso, Senhor, nós somos gratos pela vida desses meninos, dessas crianças, ó Pai. Que eles possam ser alcançados pelo Senhor nesta noite, que eles possam ser abençoados, agraciados com o conhecimento da Tua Palavra, que eles possam, Senhor, de uma maneira toda especial, conhecer os caminhos do Senhor e crescer neles. E a Tua Palavra diz que quando eles crescerem, eles não se desgarram dele. Pai, guarda os pais, guarda os filhos, debaixo das Tuas mãos. Abençoa os nossos professores, para que eles sejam orientados e inspirados pelo Espírito Santo a instruí-los em verdade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, eles estarão indo para a sala deles e nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. Mas antes nós queríamos agradecer a alguns irmãos que estão nos visitando, o Alex, a Amanda, prazer tê-los aqui, tá? O bonitão do Heitor já foi para lá, né? Que bênção, graças a Deus. Também o Jonas está conosco, sempre um prazer ter você aqui, viu, Jonas? Um prazer imenso, né? Louvado seja Deus. Nós vamos adorar o Senhor, vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, para a manutenção da casa do Senhor. Nós sabemos que tudo que está acontecendo aqui, o culto ao Senhor, ele precisa de recursos. Isso só acontece através dos irmãos, através das nossas vidas, daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E agora, em gratidão a Ele, nós podemos servi-lo, né, com o nosso agradecimento por tudo que Ele tem feito por nós. Então nós podemos servir a Ele com os nossos recursos. Nós podemos fazer isso de forma física, né, e de forma digital também, como está ali no nosso telão. Eu pedi para a Vaninha acender aquela luz lá, ela acendeu essa daqui, mas está tudo bem, dá para os irmãos ver, eu creio, né? Está certo, glória a Deus. Irmãos, vamos orar e depois nós podemos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Vamos orar pelos desempregados, pelos enfermos, pelos necessitados, por aqueles que não têm um lugar para morar, um lugar para comer, e nós temos. O Senhor tem dado para cada um de vocês, e nós podemos orar para que aqueles outros também sejam alcançados. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, nós somos gratos ao Senhor nesta noite, pelas bênçãos do Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Pai,
por não ter deixado faltar trabalho, por não ter deixado faltar recursos nos nossos lares. E hoje, Senhor, nós trazemos uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado, daquilo que o Senhor tem nos abençoado, daquilo que o Senhor tem nos proporcionado, ó Pai, na Tua casa, como símbolo de gratidão ao Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor dá semente ao que semeia, ou seja, o Senhor dá mais para aquele que dá. Quanto mais nós doamos, quanto mais nós abrimos o nosso coração para servir ao Senhor com os nossos recursos, para ajudar o próximo, para abençoar os nossos vizinhos, os nossos amigos, mais o Senhor coloca nas nossas vidas. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas que o Senhor tem realizado. Que o Senhor possa derramar bênçãos sobre a vida dos meus irmãos, cada irmão que irá contribuir neste momento, que o Senhor possa retribuir 100 vezes mais, ó Pai, nessa vida e na eternidade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Enquanto nós servimos, nós colocaremos um louvor, e você pode servir com liberdade, com amor, não por necessidade, mas por amor, por gratidão ao que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? Servimos ao Senhor. Graças a Deus por esse momento em que nós podemos servir ao Senhor com os nossos recursos, que o Senhor possa continuar derramando bênçãos sobre a vida dos irmãos, que nunca falte nos vossos lares. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nós vamos à palavra do Senhor. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor, hoje nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, como um símbolo, um memorial da nossa redenção, como um símbolo da onde nós estávamos, da onde o Senhor nos tirou como um forte, nos tirou da escravidão, do pecado e nos trouxe para essa maravilhosa luz. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Lucas, do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 9 ao versículo 14, uma passagem conhecida, mas que eu tenho certeza que Deus irá falar aos nossos corações. O Senhor irá nos enriquecer de bênçãos nesta noite. O Senhor irá nos orientar, nos instruir através da sua palavra. Lucas capítulo 18, abre a sua Bíblia para nós lermos a palavra do Senhor. Nós vamos ver ali o Senhor falando uma parábola de dois homens, né? O título da nossa mensagem é Confiando em Cristo. Confia em Cristo, no sacrifício de Jesus. Hoje nós só estamos aqui porque Ele morreu por nós. A nossa confiança é em Cristo, não é no que nós fazemos ou no que nós deixamos de fazer, mas no que Ele fez por nós, no que Ele apresentou por nós. Como nós cantamos agora há pouco, deixou a sua glória, deixou os céus, deixou o que havia de mais lindo e poderoso nas mansões celestiais e desceu e viveu uma vida simples e viveu da morte mais terrível, a morte de cruz, para que eu e você fôssemos resgatados do pecado que nos acompanhava desde o Éden. Lucas capítulo 18,
versículo 9, o Senhor Jesus nos ensinando através de uma parábola poderosa. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 18, 9: disse-lhe também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Uma palavra poderosa sobre a nossa confiança em Deus, em nós estarmos colocando no Senhor a nossa expectativa, a nossa esperança de que a nossa salvação deu-se por conta do sacrifício. O Senhor Jesus, Ele nos traz um alerta sobre a falsa justificação. O que seria a falsa justificação? Muitos acreditam que pelas suas vestimentas serão salvos. Outros acreditam que pela sua postura serão salvos. Outros acreditam que pelo muito estar na casa do Senhor serão salvos. Outros acreditam que por muito trabalhar na casa do Senhor serão salvos, achando que Ele pode promover a sua justiça, mas não pode. Nós vemos através dessa parábola que da qual o Senhor Jesus nos chama para uma realidade: nós somos pecadores, nós precisamos de Jesus, nós precisamos do sangue de Jesus, senão por Ele nós estaríamos condenados. Nós vivemos um tempo da falsa aparência ou da aparência exterior, que às vezes nós olhamos e vemos uma bela pessoa, mas por dentro não tem Jesus. E se não tem Jesus, não tem nada de bom. Aonde não tem Jesus, o que está por fora pouco importa. Em um outro momento, Jesus disse que essas pessoas são parecidas como um belo sepulcro, que por fora é lindo, mas por dentro só tem podridão e morte. Mas em Cristo Jesus nós temos vida e a temos em abundância. O Senhor coloca 2 homens, 2 tipos de pessoas. Um era um fariseu, estudante da palavra, aquele que ensinava na casa do Senhor, aquele que cuidava das coisas especiais no templo. E o outro era um publicano, cobrador de impostos, aquele que aquele que oprimia o seu próprio povo para levar recursos para os romanos, e ainda assim fazia de forma negligente. Muitas das vezes pegava uma parte daquele dinheiro e cobrava ainda mais impostos dos judeus, seus próprios irmãos. Então era uma das classes mais desprezíveis em Israel, os publicanos. Só que quando, na parábola da qual Jesus nos diz, quando ele sobe ao templo para adorar ao Senhor, ele fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, pobre pecador eu sou. Quando ele reconhece a sua condição diante do Senhor, quando ele mostra para o Senhor que ele precisava do Senhor, ele foi para casa justificado. Não importa o que nós fizemos em outro tempo, o importante é que nós encontramos Jesus. O importante é que nós abrimos o coração para Jesus.
e Ele, cheio de amor e misericórdia, nos alcançou. Lavou as nossas vestes sujas, lavou-nos do pecado, nos tirou toda a podridão que havia em nós, nos tirou das trevas para essa maravilhosa luz. O Senhor Jesus estava ensinando para aqueles que estavam confiando na religião judaica, para aqueles que acreditavam que através do seu zelo, que através dos seus cuidados pessoais, eles chegariam mais perto de Deus. E não era assim. Nós vivemos hoje um tempo de aparência. Nós vivemos hoje um tempo da qual as pessoas acreditam que o exterior é mais importante. Não que nós não temos que cuidar do exterior, não estou dizendo isso, mas não é o mais importante. O mais importante é a nossa parte espiritual, composto pela nossa alma e pelo nosso espírito, da onde nós comunicamos com Deus e Ele conosco. O nosso corpo é o nosso carro que nós estamos andando. Nós estamos usando essa maquininha aqui, poderosa e linda que Deus fez, né? Não tão linda assim, mais poderosa, mas para que nós possamos andar e caminhar e glorificar o Senhor. Só para isso que serve. Daqui a pouco vai descer a sepultura, né? Ou o Senhor nos transformará o nosso corpo pesado em um corpo glorioso, e nós encontraremos com Deus, e essa matéria vai se desfazer e não vai servir para muita coisa. Se nós morrermos antes do arrebatamento, só servirá para adubar a terra. Mas hoje muitas pessoas têm se preocupado com a aparência, que pouco serve. Volto a dizer, não que nós não temos que nos preocupar com o nosso de fora, né? Nós não vamos deixar a nossa casa, né, linda por fora e por dentro não vamos cuidar. Pelo contrário, primeiro por dentro, aonde nós estaremos o tempo todo. Não é assim? A palavra do Senhor, ela vem para nos despertar sobre a importância de nós cuidarmos do nosso relacionamento com Deus. Sobre a aparência, nós vamos ler lá em 1 Timóteo capítulo 4, o versículo do 8 ao 10. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 8 ao 10, o apóstolo Paulo orientando o jovem pastor Timóteo, ele diz assim, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. E ele segue: essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. E ele encerra dizendo assim: porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Nós vemos que o jovem pastor talvez estava preocupado um pouco com a sua aparência, com o seu físico, né? Depois que a gente vai pegando uma certa idade, a gente já não vai se preocupando muito, né? Mas o jovem pastor talvez estava preocupado com isso, Timóteo, e Paulo leva ele a se preocupar com coisas da qual seria útil para a nossa vida com Deus, para o nosso relacionamento com Deus, para que nós estivéssemos diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Volto a dizer, nós vivemos um tempo onde as pessoas estão extremamente preocupadas com a sua aparência. E aqueles que às vezes não conseguem melhorar, você vai lá no perfil olha lá, nossa, eu conheço, nossa, mas está diferente. Aí você encontra, não, está do mesmo jeito, um pouquinho pior ainda, porque a idade não vai ajudando nós. Mas o que encontrar os efeitos especiais? As pessoas estão muito preocupadas com a aparência, mas o Senhor está preocupado com o nosso interior, com o nosso relacionamento com Deus, com o nosso coração voltado para aquilo que realmente nos faz avançar na nossa caminhada, nos aproximar do Deus Todo-Poderoso, sermos cheios do poder de Deus, deixar a nossa autoconfiança em um tempo da qual o que se fala, o que se ensina em muitos pontos, e eu não falo isso com alegria, mas o ego do homem
Você é a joia preciosa. Você é a peça mais importante, né? Faz aquela, enaltecendo o homem, né? Um antropocentrismo, né? O homem no centro de tudo, quando é Cristo que deve estar no centro. Nós vamos ver um pouco disso lá em Provérbios, capítulo 3, no versículo 5 até o 7. Nós vamos ver um pouco dessa autoconfiança que não serve para muita coisa. Vai dizer assim a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 5 até o 7. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. Ó que maravilha, que palavra poderosa, irmãos, para nós não confiarmos em nós mesmos, não acreditar que nós podemos fazer alguma coisa com o nosso braço. Os nossos esforços, os nossos recursos se esgotariam e nós não alcançaríamos a salvação que nós só encontramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, somente através do sangue derramado. Por isso que nós estamos aqui, para fazer a lembrança da morte e da ressurreição de Jesus. Só por isso e não por outra coisa. Nós sabemos que a nossa condição, como disse na parábola do Senhor Jesus, esse pobre homem, cobrador de imposto, coisa ruim, desprezado, ninguém gostava dele, todos passavam de longe, ninguém convidava eles para um jantar, para um aniversário, para um casamento, até os seus próprios familiares os desprezavam, os publicanos. Mas quando ele chega diante do Senhor e se apresenta como ele é, o Senhor o justifica. O Senhor Jesus disse: um não desceu justificado, achando que era muita coisa, e o outro, este desceu justificado. Como é bom, irmãos, nós podemos confiar no Senhor, mas nós temos que ter a certeza do que nós somos. Nós somos pecadores. Se o sangue dele não tivesse derramado sobre nós, nós estávamos condenados ao inferno. O Senhor nos livrou da morte eterna, da separação eterna de Deus, e nos colocou em uma posição de filhos de Deus. Olha que maravilha! Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nós vamos ver João falando sobre isso. Ele diz assim, ele vai falar um pouco mais acima, que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Os seus quem? Os fariseus não o receberam. Mas depois isso veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos, quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha que maravilha! Ele que fez isso, irmãos. Ele que nos colocou diante do Deus Todo-Poderoso, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele nos fez filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós não somos outra coisa senão filhos. Nós não somos escravos, nós somos filhos. Nós não somos servos, nós somos filhos de Deus. O filho herda, nós somos herdeiros do Senhor, co-herdeiros com Cristo Jesus nas mansões celestiais. Isso é para nos trazer uma alegria, isso é para nós entendermos o poder salvífico de Jesus. Mas de nós não temos nada. Não há nada do que nós nos gloriarmos. Paulo diz: se nós quisermos gloriarmos em alguma coisa, nós gloriamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele nós podemos gloriar, nele nós podemos ter a certeza que através dele nós podemos confiar que nós seremos salvos e entraremos nas mansões celestiais. Nós vivemos um tempo, hoje pela manhã nós estudamos a palavra do Senhor, aonde o Senhor nos ensina ali no capítulo 13 de João do Evangelho. Nós aprendemos sobre Jesus lavando os pés dos discípulos, aonde alguns não queria que Jesus lavasse seus pés, Pedro.
Né? Depois Jesus disse para ele: ó, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo não. Não, Jesus, então me lava inteiro. Ele falou: não, é só o pé, é tranquilo. É só os seus pezinhos que estão sujos da caminhada. Jesus nos dá um grande exemplo de humildade. Nós sabemos que quando nós encontramos a Cristo, quando Ele entra nas nossas vidas, como disse na palavra do Senhor agora há pouco que lemos no Evangelho, capítulo 1, versículo 12 de João, onde fala que Ele nos fez filhos de Deus, é para nós parecermos cada vez mais com Cristo, para ser pequenos Cristos, e para isso nós precisamos parecer com Jesus, sermos humildes em toda a nossa maneira de ser e de viver. Jesus, Ele nos convida através dessa parábola que nós lemos no capítulo 18 de Lucas, para que nós fôssemos entendidos, nós tivéssemos entendimento de que é só pelo sacrifício dele, não há outra forma de nós chegarmos até Deus, senão por Ele. No Evangelho ainda de João, no capítulo 10, ele vai dizer que Ele é a porta, não há outra porta, Ele é a única porta, Ele é a única forma, o único jeito de nós andarmos e chegarmos até Deus. Não há outra forma que nós podemos fazer. Se eu pegar os meus recursos e doar àqueles que estão com fome, eles vão comer, vão saciar, no outro dia vão ter fome de novo. Mas quando nós verdadeiramente abrimos o nosso coração para Jesus, Ele paga o preço, Ele paga aquilo que nós deveríamos pagar. Nós temos que entender quem nós somos, a nossa condição. Primeira epístola de João, 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 8, o apóstolo João vai nos dizer quem nós somos. Ele diz assim: se dissermos, 1 João capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. De maneira educada de chamar de mentiroso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. No versículo 10 ele diz assim: ó, se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, e a tua palavra não está em nós. Nós sabemos, irmãos, que nós precisamos de Jesus, que nós somos carentes de Jesus, que pelo seu sacrifício nós podemos adentrar na presença do Deus Todo-Poderoso, mas sem Ele nós estamos perdidos, condenados ao inferno. A arrogância e a prepotência dos fariseus nos afastaram do caminho. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Achavam que pela observância da religião, da lei que estava diante dele, das ordenanças, eles achavam que através disso eles podiam, se achavam justificados, ao passo que não era isso. Quando ele vai orar, ele mostra toda a sua arrogância. No versículo 11 ele diz: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Aponta para ele e humilha de uma forma tão desprezível. Um dia eu estava conversando com um homem, falando das coisas maravilhosas, e ele falou assim para mim: você precisa conhecer a minha igreja. Eu falei: nossa, mas nós estamos falando de Jesus aqui, estava num papo tão legal. Ele falou assim: você precisa conhecer a minha igreja, porque se você não conhecer a minha igreja, você está destinado ao inferno, Aí eu olhei para ele e falei: rapaz, ele pensava que era Jesus. Eu falei: não, é Jesus, mas se não for na minha igreja, não, é só Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho que nos conduz ao céu. Ele falou: não, o senhor está errado. É só através de um lugar. Eu falei: rapaz, a porta é Cristo. Ele: não, a porta é a denominação. Eu falei: oh meu Deus,
Faça isso, olha direito, com cuidado para as Escrituras, e você verá que o caminho é feito, o caminho é trilhado por Jesus, a porta é aberta por Jesus, o caminho é Jesus, a salvação é Jesus, e nada do que nós fizermos ou estarmos nos fará alguma diferença, senão em Jesus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é a porta que nos conduz, Ele é o caminho que nos conduz. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outra forma, não há outro jeito. Quando nós olhamos para a primeira carta de João, nós acabamos de ler, nós vamos ver a nossa condição, irmãos. Paulo vai dizer, em outros momentos, o apóstolo Paulo vai dizer: aquele bem que eu quero fazer, tem hora que eu não consigo, mas o mal parece que é uma facilidade para fazer, é uma luta o tempo todo, a nossa vida, as coisas que nós sabemos que nós precisamos melhorar, quando vemos nós lá fazendo de novo, se não é Deus. É lógico que a nossa vida deve ser um melhorar contínuo, um crescimento contínuo, mas em algumas vezes estamos nós lá, furando o sinal vermelho, correndo risco de bater com alguém. Esse dia eu estava, não lembro aonde, e eu parei no carro, não via ninguém, o sinal estava vermelho, eu parei, e não dava para ver, as laterais não dava para ver se vinha, se não vinha carro. Veio um motoqueiro, mais ou menos a uns 1.500 por hora, e passou. Eu falei: mas é muita fé, é muita fé. Não tinha jeito de saber, não tinha como ouvir se estava vindo um caminhão, um carro, uma bicicleta, outra moto. E ele passou o sinal vermelho. Eu falei: meu Deus, põe tua mão, Senhor. Quanta fé, ou não, né? Quanta displicência, não é fé, é falta de responsabilidade. Espiritualmente, nós jamais podemos fazer tal coisa. O que eu estou querendo dizer não é sobre moto, sobre trânsito, mas é sobre a vida espiritual. Nós temos que tomar cuidado com os sinais vermelhos da vida, aonde nós não podemos avançar, aonde nós não podemos trilhar, porque o Senhor não nos convida para isso, mas nos convida para andar nos sinais verdes da vida, aonde nós podemos andar, onde nós podemos transitar livremente, porque o Senhor está cuidando de nós. Sabemos que a nossa justiça não serve para nada, mas foi o que Ele fez por nós. Nós vamos ver isso lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24, aonde o Senhor nos fala claramente da situação do homem sem Deus. Ele diz assim: porque todos, não é alguns, tá? É todos. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí que vem a graça, aí que vem o favor imerecido, aí que vem agora no versículo 24, a bondade de Deus, aonde ele diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É motivo de nós dar graças a Deus, dar glórias a Deus, levantar nossa mão para o alto e falar: Senhor, obrigado pelo sacrifício, obrigado por me fazer de novo filho de Deus. Gratuitamente. Mas esse gratuitamente, essa gratuidade foi tão dolorosa, foi tão pesada. Todo o pecado da humanidade estava sobre ele, toda a dor estava sobre ele, toda a transgressão estava sobre ele, toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor, todos os pecados estavam sobre ele. Isaías vai dizer que ele foi moído por causa das nossas transgressões. 700 anos antes disso acontecer, Isaías já estava dizendo: ele foi moído por causa das nossas transgressões, por causa de você.
Olha o tamanho do amor de Deus para com você. E às vezes nós pensamos que nós somos desprezíveis. Não, não somos, de maneira alguma. Ele desceu dos céus, como nós cantamos agora há pouco. Ele deixou toda a sua glória para descer aqui e morrer por você, por mim e por você. O amor dele não tem como calcular. É enorme, é grande. Não há como colocar e metrificar, pesar o amor do Senhor para com você, para comigo. Nós sabemos que Ele jamais nos desprezou e jamais nos desprezará. O apóstolo Paulo vai dizer que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Mas Ele quer que nós entendamos tudo isso. Ele quer que nós saibamos verdadeiramente sobre tudo isso. Que nós tenhamos o conhecimento de tudo isso. Por isso que na leitura introdutória nós dizemos que quem participa do corpo e do sangue do Senhor indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu conheço um que entendeu tudo errado, um tal de Judas. Já ouviram falar desse indivíduo? Ele entendeu tudo errado. Ele achou que Jesus era um político. Ele achou que Jesus ia reinar sobre Israel, ia destruir as forças romanas, ia estabelecer um reinado terreno. E não era nada disso. Aí Judas tem uma brilhante ideia, plantada por Satanás no coração dele. Já sei, eu vou entregar Jesus. A hora que os soldados virem aqui e falar que vai prender ele vai se levantar e vai se rebelar contra tudo isso. E ele vai simplesmente tomar o poder, e ele vai se tornar o rei de Israel, e vai expulsar os romanos daqui. Ele era um zelote, né? uma classe política daquela época. Jesus havia dito várias vezes: meu reino não é deste mundo. Eu vim para morrer, eu vim para que vocês tenham vida, eu vim para perdoar os vossos pecados. O meu reino não é deste mundo. Eu não vim estabelecer um reinado aqui neste mundo. E a hora que ele vê o que ele havia feito, havia pego lá um trocadinho, 30 moedas de prata. O que eu fiz? Agora é tarde demais. Ele vai e joga as suas moedas diante daqueles que pagaram ele, pega uma corda e vai se enforcar. Fez duas coisas erradas. Sabemos que o Senhor era necessário que ele fosse entregue, era necessário que houvesse alguém que o entregasse, mas ai daquele por quem fizesse isso, Jesus disse. Ai daquele que trair o Filho. É necessário que nos nossos dias aconteça a apostasia, é necessário que aconteça, mas ai daquele que se apostatar da fé. É necessário que no final dos tempos o amor de todo mundo ia esfriar? Não, de quase todos. O amor de muitos esfriaria, mas não o meu, mas não o seu. Nós não vamos deixar que isso se cumpra nas nossas vidas. Pelo contrário, o nosso coração vai estar ardendo de amor pelo Senhor, ardendo de amor para o próximo. O nosso coração vai estar cheio de esperança e de confiança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não podemos deixar que essas coisas venham tirar a nossa paz, porque nós sabemos aonde estão os nossos pecados. Aonde estão os nossos pecados? Sabe onde? Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Nós vamos ver aonde estão os nossos pecados. Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim, havendo riscado a cédula que nos era contrária a nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós e cravou-a na cruz. Os nossos pecados estão cravados na cruz. A cédula que nos era contrária, o cheque predatado que nós tínhamos lá desde o Éden, que era contra nós, os nossos pecados, ele foi lá e cravou na cruz e morreu por mim e por você.
E Satanás não pode fazer nada contra isso. Nada, ele não pode fazer nada contra isso. Porque maior é o Senhor. E ainda que ele tente plantar nos nossos corações: você não presta, você já se perdeu, olha tudo que você fez para trás, olha tudo quem você era. O Senhor fala assim: vocês estão perdoados, está consumado. Quando ele morre na cruz, não há nada mais que vocês devam ser cobrados, porque os nossos pecados foram perdoados. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Hebreus capítulo 10, versículo 17. A palavra de Deus nos diz o seguinte: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. O Senhor quer, ele esqueceu, e por que nós vai ficar lembrando? Está pago, não tem nada para lembrar, está pago. Fala para você, está pago, glória a Deus, está pago, eu não devo mais nada. Não que você pagou, mas o Senhor pagou por você, cravando-a na cruz, e Ele não se lembrará mais das nossas iniquidades. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Faça uma oração de reconhecimento, de confiança em Jesus, de saber que Ele é o nosso Deus, de saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso, de saber que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele derramou sobre o sangue dEle para que os seus pecados fossem perdoados. Fale com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso e Santo, Senhor, como é bom estarmos na Tua presença, perdoados, lavados, remidos de todo pecado, de toda injustiça, de tudo que era errado. O Senhor nos limpou, nos lavou, nos deu, Senhor, um novo nome, lavou as nossas vestes no sangue do Cordeiro de Deus, o Teu Filho amado. Ó Pai querido, nós somos gratos por tudo que fizeste por nós, para dar o Teu bem mais precioso, o Seu único Filho, para morrer por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do Senhor derramado na cruz do Calvário por nós. Obrigado, Senhor, por não desistir de mim, por não desistir de nós. Obrigado, Senhor. Neste momento, Senhor, quantas almas estão falando com o Senhor, agradecendo ao Senhor, confiando única e exclusivamente no sacrifício do Senhor por nós na cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Continue, Senhor, conosco na nossa celebração, na nossa lembrança do Teu sacrifício por nós. Obrigado, Senhor. Amém? Graças a Deus. Convidar o Renato, o Genival para estar aqui à frente. Nós vamos começar neste momento a celebração. Nós vamos orar, fazer a primeira oração. Depois nossos irmãos estarão saindo para distribuir. Nossos irmãos estarão louvando ao Senhor. O quarteto maravilhoso que está aqui na frente. E nós vamos louvar juntamente com eles, enquanto nossos irmãos distribuem os elementos. Vou pedir para o Renato, que está mais pertinho, me dar aqui os elementos, um pedacinho de pão, um copinho do suco da uva, para nós fazermos a nossa primeira oração. E depois nós estaremos, eles estarão distribuindo. Os irmãos ao receberem, aguardem, esperem. Nós celebraremos todos juntos, nós participaremos todos juntos. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso e Santo, Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Pai, nós somos gratos por mais uma vez, por mais uma celebração.
por mais uma noite da qual, Senhor, nós fazemos menção, fazemos lembrança da morte e da ressurreição de Jesus. Ó Pai, esse momento solene, nós começamos na Tua presença, confiando no sacrifício do Senhor, celebrando a morte e a ressurreição de Jesus, ó Pai. Pai, que cada irmão, ao receber estes elementos, eles possam estar conscientes de que eles morreram também com Cristo e ressuscitaram de novo quando entregaram as suas vidas para o Senhor. Que eles tenham a consciência de que esse sacrifício é a porta da nossa salvação. Por Cristo Jesus, nós podemos mais uma vez sermos feitos filhos de Deus. Pedimos e agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Nossos irmãos estarão distribuindo os elementos. Recebam e aguarde para nós celebrarmos todos juntos. Enquanto isso, nossos irmãos estarão adorando ao Senhor com alegria e com o coração grato ao Senhor. Depois, no final do louvor, nós retornaremos para a participação do corpo e do sangue de Jesus. Fique em espírito de oração, fique buscando ao Senhor, e assim o Senhor receberá a nossa adoração.
Todos receberam os elementos? Pega o pão, levanta o pão comigo, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, está em minhas mãos um pedacinho de pão, na minha mão, na mão dos meus irmãos. Ó Pai, que neste momento, Senhor, a partir desta oração, não é mais um simples pão, mas é o símbolo do corpo de Jesus, o símbolo do corpo do Senhor Jesus, um memorial da morte do Senhor, do corpo dele moído por nós na cruz do Calvário. Pai, neste momento nós participamos do corpo do Senhor em memorial, em lembrança daquilo que o Senhor fez por nós. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos. Todos receberam o suco da uva? Levantemos, falemos com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós apresentamos uma porção desse suco de uva, Pai, que a partir deste momento representa, Senhor, é símbolo do sangue do Senhor derramado por nós na cruz do Calvário. Senhor, obrigado por derramar o teu sangue por nós, por se sacrificar por nós, por escrever, Senhor, o nosso nome no livro da vida, não por mérito nenhum nosso, mas pelo sacrifício do Senhor, ó Pai. Ó Pai, neste momento, esta pequena porção, fração de suco da uva representa, Senhor, o sangue do Senhor vertido por nós na cruz do Calvário. Bebamos todos. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, somos gratos por esta noite maravilhosa. Somos gratos, Senhor, por tudo que fizeste por nós. Senhor, obrigado por mais uma noite nós podermos celebrar a ceia do Senhor. Celebrar, Senhor, a morte e a ressurreição de Jesus, com confiança no Senhor, Pai. Certeza de que nós encontraremos com o Senhor nas mansões celestiais, estaremos eternamente com o Senhor, ó Pai, não por nossa causa, mas por sua causa, Pai. A nossa confiança está no Senhor. Obrigado por esta noite maravilhosa. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, muitos e muitos dias celebrando a ceia do Senhor, e depois na eternidade celebrando junto com o Senhor. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Todo mundo feliz? Amém. Como é bom, como é gostoso nós celebrarmos este ato tão sublime que é a nossa redenção. O Senhor dizendo a Moisés, no tocante à Páscoa, que todo ano, quando eles celebrassem a Páscoa, era para eles lembrarem que eles saíram do Egito, que eles não eram mais escravos. E nós, os crentes, os cristãos, nós saímos também do nosso deserto, do nosso Egito, da nossa escravidão, da nossa dependência do mundo, e em Cristo Jesus nós somos livres. E hoje nós celebramos a liberdade em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus possa abençoar os irmãos. Nós já estamos indo para o final desse culto.
mas nós queríamos fazer uma pequena demonstração do que aconteceu ontem. Tivemos ontem aqui o nosso encontro de casais, foi uma bênção, né? E todo mundo tirou uma foto linda ali naquele painel bonito. Então, se você não tirou, não esteve ontem, vai lá, tira uma foto, posta lá na minha igreja. Nós fizemos um encontro de casais, né? O Diego vai estar mostrando ali um pouquinho do nosso encontro, das pessoas que estavam aqui, que participaram. Foi uma noite maravilhosa. Pode soltar, Diego, e vai ser uma bênção, né? Amém, graças a Deus, foi muito legal, foi uma bênção, glória a Deus por isso, e nós teremos muitos outros, né, em nome de Jesus. Nosso próximo evento, se eu não me engano, vai ser o nosso encontro com os homens, tá? Foi uma bênção, né, Marcão? E nós vamos fazer outro agora, nosso novo encontro com os homens, né, só o clube de bolinha, né, só os meninos, e vai ser uma bênção, tá? Então vai marcando aí na sua agenda, vai reservando, se eu não me engano, no final de maio vai ser o nosso encontro com os homens, né? E eu vou estar passando para os irmãos, para nós estarmos todos juntos aqui, aprendendo a palavra de Deus, né? Se relacionando entre nós, fortalecendo os nossos laços. Isso é muito importante como igreja. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Eu acho que é isso. Os nossos avisos, né? Nós temos o nosso culto de oração na quarta-feira. Os irmãos não esqueçam, venham buscar ao Senhor. Vamos orar juntos, buscando ao Senhor. Na quinta-feira tem o trabalho das irmãs. E também, irmãos, eu gostaria que os irmãos, se quisessem marcar um horário comigo para conversar um pouquinho, para bater um papo, para receber talvez um aconselhamento, manda um zap para mim, tá?
Aí eu vou estar aqui para receber os irmãos. No momento que as irmãs estão fazendo Dorcas, nós temos ali a nossa sala especial. Então marque comigo a partir das 2 horas. Pastor, eu quero conversar um pouco, quero tirar algumas dúvidas, eu quero um conselho, eu quero conversar. Às vezes nós vamos lá e pagamos lá, não que eu sou contra isso, mas às vezes nós pagamos lá 1 hora para o psicólogo, para ficar lá ele te ouvindo e não te dar nenhum conselho. Não que eu sou contra isso, mas você vai estar recebendo um conselho bíblico, né? Um aconselhamento pastoral. E não que isso não seja importante, você ir no psicólogo, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que você tem um pastor que tem formação em aconselhamento pastoral, e você não estou me dispondo, né, a auxiliar os irmãos. Então você, se quiser, na quinta-feira, só marcar, eu estarei vindo para receber os irmãos. Nós temos um tempo de conversa, amém? Na quinta-feira, a partir das 16 horas. E na sexta nós temos o nosso estudo bíblico. Está uma bênção, está legal, está muito bom. Estamos tendo uma frequência muito boa. Então na sexta-feira, a partir das 20 horas, os irmãos estão vindo. E nós estamos terminando a 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Vamos estudar o capítulo 11. Estudamos o capítulo 10 na última sexta, e na próxima sexta estudaremos o capítulo 11. Amém, irmãos? Sábado nós teremos ali de manhã os primeiros acordes com as crianças. O irmão Marconi estava viajando, vai já estar de volta, já foi passear. Ele veio de Minas e eu vou para Minas. Lá na outra semana, né, no dia 15, eu estarei fazendo uma viagem lá para Conselheiro Lafayette. Os irmãos estejam orando por mim. Vai ser a nossa convenção nacional, né, da Igreja Batista Livre, e vai ser um pouquinho longe. Eu dei uma olhada, deu até dó. Falei, meu Deus do céu, depois de Belo Horizonte, mas Deus vai me levar e vai me trazer em paz, em nome de Jesus. Será no dia 15, então, na outra semana ainda, né? Então vamos continuar orando. À noite vai ter o encontro dos jovens, né? A partir das 19 horas. Os irmãos estejam aí convidando outros jovens para estar vindo na casa do Senhor, para estarem também adorando ao nosso Deus. Um momento todo especial dos nossos jovens. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. Continuaremos aprendendo a palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso, a partir das 9h30. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé o nosso copinho descartável. Os irmãos descartam lá depois na saída, e vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor. O Alex, a Amanda, foi um prazer recebê-los, tá? São sempre muito bem-vindos nessa casa, tá? Jonas, prazer ter você aqui, viu, Jonas? Sempre muito bem-vindo também. Vamos agradecer a Deus, vamos falar com Deus, vamos pedir as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa semana, que o Senhor possa nos dar graça, nos guardar, nos livrar e nos ajudar. E Ele faz tudo isso, querido. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento, nós somos gratos ao Senhor pelas bênçãos maravilhosas sobre as nossas vidas. Obrigado por esta noite especial. Obrigado, Senhor, por cada irmão que esteve presente conosco. Pai, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa curá-los poderosamente. Aqueles que terão coisas para decidirem nesta semana, que o Senhor possa orientá-los, instruí-los. Ó Pai, a nossa irmã Salete, que fará a cirurgia na terça-feira, que a Tua mão esteja sobre ela, sobre os médicos, que tudo ocorra para a glória do Senhor, ó Pai, que seja um momento bom, um momento alegre, um momento que ela possa estar feliz diante do Senhor, que possa tudo correr bem e o nome do Senhor ser glorificado. Dai-nos, Senhor, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana, Senhor, de realizações pessoais, profissionais, Senhor, tudo o que precisamos fazer, que o Senhor esteja com as Tuas mãos sobre nós. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Faz assim com a sua mão. Eu vou dar as bênçãos do Senhor sobre a vida dos irmãos, e vocês confirmam com amém no final. Nossos irmãos colocarão um louvor, eu estarei indo até a porta para cumprimentá-los. Então não saia ninguém, cumprimente uns aos outros, e vai ser uma bênção. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e as doces comunhões e consolações do Espírito Santo
Estejam com todos vós, todos digam amém. Deus abençoe os irmãos, cumprimentem uns aos outros, eu estarei indo à porta para cumprimentá-los.